Sou Padre Edgar, sou natural da Bahia, faço parte de uma congregação religiosa chamada os Missionários Saletinos. E é uma alegria aqui partilhar esse momento de fazer um pouco a memória dessa trajetória das comunidades eclesiais de base e dos intereclesiais. E eu começo dizendo assim: para mim, o intereclesial só tem sentido quando existe o dia a dia das comunidades, o cotidiano das comunidades. Quando lá, na pequena comunidade, a gente tem o jeito novo de celebrar, o jeito novo de fazer a catequese, a ligação com a fé e vida, a participação nos movimentos sociais. E quando isso existe, acontece, a gente reúne todos para esse encontro, que é um encontro. Eu lembro uma vez que que o Frei Beto dizia assim: por que não chamar um encontro pentecostal? Até para a gente recuperar essa expressão, né, que foi roubada para hoje pelos movimentos pentecostais. Então, que é um grande encontro das comunidades. Pois bem, comecei a acompanhar os intereclesiais em Duque de Caxias no ano de 1989. Não significa que quem foi para um encontro tem que continuar a participar de todos, até porque a gente tem que dar oportunidade a outras pessoas. Mas fui assim, a partir do regional que eu estava, Regional Nordeste 3, comecei no trabalho de assessoria e isso me fez ir acompanhando alguns intereclesiais até chegar ao 10º, que fui convidado pelo bispo da Diocese de Ilhéus para coordenar o encontro. E brevemente, Todos esses intereclesiais, eu não preciso de caderno, deixa eu correr lá para lembrar o que aconteceu, que são momentos tão fortes que eu guardo no coração. Então nem precisa de agenda, como diz Rubem Alves. Pois bem, do encontro de Duque de Caxias, foi um encontro que modificou o formato dos intereclesiais. Mas algumas coisas, até hoje, parece um filme que dá na minha cabeça. Lembro que foi o grande encontro onde despertou para nós a questão da pátria grande, da América Latina. De certa forma, a gente não se sentia latino-americano e esse intereclesial abre esse horizonte. Uma outra dimensão muito forte nesse encontro foi a questão do ecumenismo. Então, abriu também o horizonte para a gente de outros irmãos que também estão nesta roda com a gente. E foi o primeiro encontro onde nós ficamos hospedados na Casa das Famílias. Poxa, passado já tantos anos, eu ainda lembro hoje da família que me hospedou. Então foi um encontro muito significativo. E de lá seguimos para Santa Maria. De Santa Maria, eu queria lembrar alguns aspectos que foi um encontro também assim muito importante. Desde até a questão da coleta seletiva do lixo, que fazia parte do intereclesial. Mas desse encontro eu queria lembrar um episódio que quando nós voltamos para as nossas comunidades, para os nossos regionais, grande parte dos bispos já tinham recebido uma carta, né? E nesta carta algumas preocupações de alguns conflitos que emergiram neste encontro. Lembro do Bloco das Mulheres, que elas diziam assim, que as mulheres já conquistaram muita coisa na sociedade. Faltava agora conquistar o púlpito e o altar. Dizia desse jeito na carta e no grupo das mulheres. Isso gerou um conflito interno muito grande. E também, naquela época, a gente chamava os blocos, o Bloco dos Negros. Então, isso levou, inclusive, a CNBB a abrir um diálogo entre Ampliada e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E seguimos para São Luís. E São Luís quis, né, recuperar esta dimensão desses conflitos que tinha ficado em aberto lá em Santa Maria. Então seguimos nós para o encontro de São Luís. Um grande encontro que tratou da questão das massas e logo no início se procurou valorizar muito a mulher desde a celebração de abertura e inclusive teve um gesto simbólico muito bonito. Cada regional levava um pouco de argila e um artista lá de São Luís pegou toda esta argila e no próprio encontro foi esculpindo e era uma escultura de uma mulher e de uma mulher grávida.
E este foi o símbolo que se passou do 9º para o 10º. E aí vem a questão do 10º em Ilhéus, que coube a mim, com uma equipe enorme e com o apoio enorme da equipe ampliada nacional, de conduzir este encontro. E como nasce esse encontro? Era o ano 2000. Existia naquela época já muita programação oficial para a comemoração dos 500 anos. E a gente dizia assim, os nossos 500 são outros 500. Então existia também um pedido, se era possível, esse encontro ser realizado na Bahia, na Costa do Descobrimento, ali na região de Ilhéus, e o bispo de Ilhéus acolhe esse encontro, Dom Mauro Montagnoli, hoje bispo emérito, e lá vamos nós para a Bahia, né? Então, um dos gestos que chega lá para nós é essa estatueta, essa escultura que foi feita desta mulher, né, lá do encontro do 9º Intereclesial lá em Santa Maria. De São Luís do Maranhão. Depois do Intereclesial da Bahia, seguimos para Minas Gerais, né, Minas Gerais para Rondônia, e devido a outros compromissos que eu fui assumindo, acompanhei a preparação, porque o intereclesial não significa só você estar presente no local onde está acontecendo. Com certeza, quantas e quantas comunidades fizeram a reflexão que agora nós estamos partilhando aqui por quem veio, na verdade, representar a sua comunidade. Então, nós somos delegados, como a própria palavra diz. Então, desses 2 encontros, no Ceará, no Crato, e em Londrina, no Paraná, eu não participei como delegado, como convidado, mas estava em profunda sintonia, que isso é outra coisa importante. Quantas e quantas pessoas estão em profunda sintonia com este encontro aqui em Rondonópolis? Basta a gente olhar até as redes sociais, basta a gente olhar as inúmeras mensagens que estão chegando aqui no encontro. Então, o tempo vai passando, e aí eu queria falar agora do 15º, e queria falar também um pouco por que eu estou aqui, né? Se a gente fosse olhar cada intereclesial, e aí é bom a gente lembrar que já são 48 anos desde o primeiro intereclesial em 1975. Olha, daqui a 2 anos a gente está fazendo já bodas de ouro, né, desde o primeiro intereclesial. Não são 50 anos de intereclesiais, mas 50 anos desde 1975 em Vitória. Pois bem, cada encontro desse tem uma palavra-chave que ficou no nosso coração. Quando a gente fala Santa Maria, eu lembro a questão das culturas. A gente fala São Luís, eu lembro a questão das massas. Então, cada encontro desse, quem viveu intensamente, não precisa nem de ir lá nos livros para recordar qual foi a palavra-chave, ou como diz Paulo Freire, a palavra geradora, que levou tantas comunidades a refletir nesse Brasil e na Pátria Grande. Pois bem, desse encontro, eu creio que a palavra forte que vai ficar no coração de todas as pessoas, não só aqueles que estão aqui, mas quem fez esse processo de 4 anos, é a palavra igreja em saída. Foi a partir deste apelo do Papa Francisco, de igreja em saída. Foi a partir do próprio Evangelho, eu posso até dizer assim, anterior ao apelo de Francisco, que há 6 anos eu estou em Moçambique. O bispo lá, anterior ao que está agora, era um brasileiro, era Dom Luiz Fernando Lisboa, que está aqui nesse encontro, e que atualmente é bispo lá em Cachoeiro do Itapemirim. Com as dificuldades que tinha na diocese, que ele era um servidor como bispo, a diocese de Pemba, no norte de Moçambique, no estado de Cabo Delgado, ele convidou várias congregações para passarem um tempo lá, para contribuir na evangelização. Não para levar Deus, né, mas para encontrar o Deus vivo, o Deus da vida lá nesta região. Pois bem, nossa congregação foi convidada, né, e eu fui. Há 6 anos eu estou em Moçambique.
Então, na verdade, agradeço muito o convite que foi feito a mim. Eu vim como convidado, porque a equipe ampliada procurou convidar todas as pessoas que coordenaram os últimos intereclesiais. Então, eu vim como quem fez parte da equipe, né? Não foi o coordenador, foi uma equipe. Todo intereclesial é uma equipe muito grande, não é um nome de uma pessoa. Mas eu vim também por Moçambique, eu vim também pela Diocese de Pemba, eu vim também pela Igreja em Saída, por aqueles que sentem essa inquietude no coração e partem e saem. E essa saída não significa só sair para a África, né? Essa saída pode ser até no próprio local que a gente vive, desde quando a gente saia das 4 paredes das nossas instituições e vá ao encontro dos locais onde tem os grandes clamores e os grandes gritos pela vida. Então, é por isso que eu estou aqui, né? E queria ter presente a realidade da África, queria ter presente a realidade de Cabo Delgado e queria concluir esta fala dizendo assim: essa região que nós estamos é paupérrima. E não só esta região. Se você vai olhar entre os 10 países mais pobres do mundo, lá você encontra Moçambique. E essa região que a gente está, ainda é a região que concentra os índices econômicos e sociais mais alarmantes dentro do país. E se não bastasse isso, agora no dia 5 de outubro, nós vamos completar 6 anos que estamos em uma guerra. E aí você pode perguntar, é guerra entre tribos? Não, né? É uma guerra civil? Também não. Mas eu posso até dizer que é a terceira guerra que o país enfrenta. Teve a primeira guerra contra o país colonizador, a segunda guerra, uma guerra política entre 2 partidos, e agora a gente está vivendo mais uma guerra. E essa guerra, na verdade, ela tem raízes econômicas e políticas, e poderíamos colocar no terceiro lugar até religiosa, mas eu não queria trabalhar tanto a dimensão religiosa, senão a gente vai ofuscar a verdadeira motivação dessa guerra, que é a questão econômica. Se Moçambique é um país rico, que Deus presenteou com a natureza tão bela e com recursos tão fartos, a gente também vai ter uma pobreza gritante. Mas essa região que nós estamos é rica em minérios, muitas pedras preciosas. Essa região onde nós estamos tem petróleo. Essa região onde nós estamos foi descoberto uma das reservas do mundo maior em gás. E tudo isso gera a ambição, os olhos grandes do mercado e do capital. Pois bem, essa, na verdade, é a razão desta guerra, né? Questões econômicas e políticas. E podemos também dizer que ela tem essa vertente religiosa também. Mas não queria enfatizar tanto a questão religiosa, porque, na verdade, a gente se dá muito bem. É bom lembrar aqui que o islamismo lá, sobretudo nessa região, em termos até numéricos, é muito expressiva, até porque chegou 3 séculos antes do cristianismo chegar. Então, a gente vive essa guerra, e essa guerra fez toda uma população do norte de Moçambique a fugir, entre eles a nossa comunidade. Eu tive que fugir, né, apenas com uma mochila, o passaporte e meu notebook. Foi o que deu tempo de jogar dentro da mochila e fugir, né? E fugi por 2 vezes, porque teve a primeira fuga, nós pensamos que a coisa tinha equilibrado, voltamos, houve um novo ataque, tudo nosso foi destruído, tudo, né? Centro comunitário, casa paroquial, escolinha das crianças, ambulatório dentário, casa das religiosas, tudo foi queimado e destruído. Então essa região norte, ela está abandonada e 800 mil pessoas deslocadas, né? E já chegou uma época que foi até, algumas pessoas falam até de 1 milhão. Então, hoje a nossa missão, não só a nossa comunidade religiosa, mas toda a diocese, todas as congregações, nós trabalhamos com os deslocados,
Uma situação muito triste, uma situação que corta o coração, uma situação que a gente, desde cedo na nossa porta, é gente dizendo fome, é gente dizendo remédio, é gente gritando por água, e a gente tem que procurar saídas, pequenas iniciativas para ver o que é que a gente pode fazer, até motivado pela grande campanha da fraternidade deste ano aqui no Brasil, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, essa é a nossa missão atualmente e que eu trago também para esse intereclesial. Então, na verdade, eu estou participando ali sentado, lembrando do regional que eu faço parte, Regional Nordeste 3, estou junto deles, lá na paróquia que nos hospedou, mas na verdade, cada momento eu estou lembrando deste povo que eu estou a servir. Cada momento eu estou lembrando dessas crianças que cada dia a gente reúne para dar ao menos um prato de comida, né? E a gente está nessa sintonia, porque na verdade esse trabalho de comunidade, ele não é apenas, né, aqui no Brasil, mas é na pátria grande, é em outros continentes, de quem acredita que é tão importante a gente viver a nossa fé em pequenas comunidades, celebrar juntos, acreditar na vida e acreditar na igreja em saída. E concluindo, eu queria assim, nasceu aqui essa intuição, que sentado lá eu peguei o caderno e comecei a anotar algumas intuições para depois ver se torna um texto, que dizia assim: como hoje conjugar o verbo sair, né? Vou ver se depois desse intereclesial eu transformo isso em um texto, né? E aí eu dizia assim: sair é uma atitude pessoal, né? Então, quando a gente diz a igreja em saída, a gente não está falando a igreja, quem sai é uma pessoa, né? Então, sair pressupõe também a conversão pessoal, pressupõe você dizer eu aceito. Para eu estar em Moçambique, né, aquele convite tocou forte no meu coração, né? Então não bastava um superior, um bispo, uma instituição dizer vá, né? Aí você vai pela força da lei, você vai pela força da autoridade. A saída pressupõe uma opção pessoal, né? Uma conversão pessoal e você acreditar nesse projeto. Sair também pressupõe uma atitude comunitária, pessoal e comunitária. Vocês não sabem como eu fico feliz de me sentir amparado pelas comunidades eclesiais de base. Tem muita gente nas redes que acompanham o nosso trabalho lá. E diz assim: Edgar, conte conosco. Edgar, na nossa comunidade estamos rezando por você. Puxa, como eu fiquei feliz de tantas pessoas aqui que vieram dizer: ô Edgar, eu acompanho o trabalho de vocês pelas redes sociais. Então a gente se sente amparado e sair, na conjugação do verbo sair, sair pressupõe também uma atitude comunitária. E no nosso caso até a comunidade religiosa, né? Eu tenho que me sentir também amparado pela minha comunidade religiosa. Sair pressupõe também uma atitude institucional. Eu tenho que ter esse apoio institucional. E aqui para mim é muito importante quando esse apoio for do mais amplo, né, possível. Por exemplo, o Papa Francisco acompanha de perto essa situação lá de Pemba. Por 3 vezes o Papa já até falou publicamente lá no Vaticano sobre a questão de Cabo Delgado. E vocês não sabem, ainda no tempo de Dom Luís, e ele está aqui conosco, a alegria que Dom Luís ficou, e eu estava naquela época morando lá na casa dele, né? Quando de surpresa o Papa ligou para ele, né? Vocês precisam ver a alegria e, por outro lado, como todos nós, na pessoa do nosso bispo, a gente se sentiu amparado. Então, o sair pressupõe também esse apoio institucional, né? Da gente dizer: olha, o Papa caminha conosco, a CNBB caminha conosco, a congregação que eu faço parte caminha conosco. Se você é um leigo que foi em missão em uma paróquia, e nós temos vários leigos que foram enviados pelas paróquias, né, de você sentir também amparado pela sua paróquia, até no intereclesial. Como é bonito a gente saber, o Papa mandou uma mensagem para a gente.
Como é bonito ver 60 bispos participando e quem não veio até mandar a sua mensagem. Ou o padre de sua paróquia dizer assim, eu não vou, mas vá, e aqui até está o apoio financeiro para vocês irem até lá. Então, na conjugação do verbo sair, tem uma série de outras dimensões. Por exemplo, sair pressupõe também uma atitude de fé, uma espiritualidade, né? Eu não vou, eu posso ter o curso de ciências sociais, eu posso ter o curso de filosofia, eu posso ter o curso de enfermagem, tudo isso é tão importante lá, né? Mas eu devo ir, sobretudo, devo sair, melhor dizendo, sobretudo com essa espiritualidade missionária, né? É preciso até a gente destrinchar um pouquinho como é a característica da espiritualidade da igreja em saída. Em que pressupõe a espiritualidade da igreja em saída? Tem outras dimensões, mas eu ainda estou refletindo e essa intuição está nascendo aqui nesse Intereclesial. Portanto, concluindo esta fala, queria dizer assim, do meu agradecimento pela realização do 15º Intereclesial, até em um formato diferente, né? Saindo daquela quantidade maior para uma quantidade menor. A dinâmica que foi pensada, a metodologia que foi pensada há 4 anos, agradecer a oportunidade, o convite. Não sou daqueles que diz assim, todo intereclesial você tem que ir. Não, muitos desses que eu fui é porque eu estava na equipe. Creio que de ficar sentado participando, eu acho que é o segundo. Nos demais todos eu tive envolvido nas equipes de trabalho. Continuemos a acreditar na igreja em saída, até porque a igreja em saída não é a igreja do Papa Francisco, vou me explicar bem, ele só fez reforçar, porque a igreja em saída é a igreja de Jesus de Nazaré. O Papa só fez reforçar. Beijo no coração de todos.